Boa tarde, quarta-feira, final de tarde, quase 6 horas, e aqui trovões e mais trovões. Gozado, o céu tá claro, mas tá com cara de que vai ter uma tempestade. Tô ouvindo trovões ao longe, mas a gente tá aqui no resguardo, graças a Deus. Bem-vindos todos para mais uma conversa daquelas que eu amo tanto e que eu tenho certeza que vocês também vão amar. Parece que eu já aprendi até a conhecer o gosto de vocês. Eu acho que tudo que é bom e que eu gosto, vocês acabam gostando junto. Isso é um prazer. Hoje a gente vai falar com o Vitor Stirnemann. A gente já vai chamar ele. Ele já está aqui, acabei de ver. Vou chamar o Vitor antes de apresentá-lo. Cadê o Vitor? Maristela Gregório, acabei de te ver. Gozado, eu vi o Vitor aqui, já não estou vendo mais ele. Morgana, pede para ele pedir para entrar, por favor. Ah, já vi aqui. É porque o Instagram tá medo. Aguardando. Oiê! Oiê! Vitor, tudo bem? Tudo bom? Bom te conhecer, E Joyce. Tudo você? bom? Tudo bom? Prazer em te receber, te conhecer. Ouvi falar muito bem de você nos últimos tempos. Minhas amigas, várias delas te conhecem e recomendaram super, tá? Tá ótimo. Sim, de fato. Também eu conheço muitas pessoas que te Me adoram com- e é por isso que estamos aqui e finalmente estamos nos conhecendo. Espero que a Isso conversa seja mesmo. ótima. Vai ser. Vitor, eu vou te apresentar um pouquinho aqui para quem não te conhece. O Uhum. Vitor é terapeuta, palestrante, professor e consultor. Ele é filósofo formado pela USP, doutor em psicologia junguiana pelo Instituto Jung de Zurique, na Suíça. Vitor tem mais de 30 anos de experiência clínica. Ele se especializou em psicologia, espiritualidade, filosofia. Achei a combinação desses três muito interessante. E desde os anos 80 trabalha com educação corporativa. Seu projeto mais atual é a Casa O, consultoria criativa, que promove experiências imersivas para mudanças de hábitos e padrões mentais, além de integração das consciências individuais e coletivas. Eu vou começar, Vitor, te perguntando o que é exatamente tudo isso que eu falei agora no final da Casa O. Eu achei tudo muito lindo, mas eu queria entender o que é, tá? Claro, tá. Olha, a versão curta, Joyce, é basicamente a seguinte. No consultório, com o passar do tempo, eu descobri que para que as pessoas se transformem, elas precisam juntar alguns ingredientes. E a gente aprende, quando a gente estuda psicologia, a investir muito no insight, ou seja, mostrar para a pessoa alguma coisa sobre ela que ela não sabia ou não tinha percebido. E isso, de fato, é um ingrediente fundamental. Mas o que eu experimentei, e eu acho que a maior parte dos meus colegas também experimentam, é que com muita frequência as pessoas têm o estalo, elas têm o insight e nem por isso elas se transformam. Sabe, quando a profissão da terapia foi inventada pelo Freud, o grande best-seller na época era As Aventuras de Sherlock Holmes. Então o Freud, porque ele queria divulgar a psicanálise, ele escrevia muito bem, ele escreveu os casos clínicos dele como se o psicanalista fosse um detetive, como se ele fosse o Sherlock Holmes. E aí parecia que a única coisa que realmente ia fazer diferença era descobrir quem era o culpado. Né? Quase como se fosse um livro de Agatha Christie. No momento que você já sabe quem é o culpado, assunto encerrado. Então deixa lá para o final, né? Só que na vida real, quando a gente está falando de mudança,
Descobrir o culpado é o mínimo. Depois você tem que prender o cara, depois tem o habeas corpus, depois você tem que conseguir fazer, prender de novo, depois vai segunda instância, depois tem o STF. Quer dizer, até você resolver as coisas, é muito mais complicado do que você ter um insight. Então, o que, que eu descobri que é importante, e eu acho que não é em si uma grande descoberta só minha, é que para as pessoas se transformarem, e é isso que mais me interessa, elas precisam de uma motivação especial. Então, elas precisam, junto com o insight, de uma inspiração dada por um momento especial. Esse momento especial é como se ela tivesse uma memória de um momento em que a vida se mostrou diferente. Um momento em que um novo horizonte se abriu. Ela tem que ter um vislumbre do futuro que ela pode ter. Uma possibilidade. De uma possibilidade. E isso funciona como a cenourinha lá na frente para você poder fazer a sua transformação pessoal. E isso é emocional. Não basta um insight. Então, se você, só na cabeça, você fica, realmente, agora entendi como é que eu sempre faço do mesmo jeito, isso sozinho não vai te dar a gasolina para você mudar. Se você quiser uma comparação, é o seguinte, o insight é você botar no Waze o endereço para onde você quer ir. Mas se você não tiver gasolina no teu carro, você não vai a lugar nenhum. E você ter essa gasolina depende de você ter algumas experiências especiais que normalmente você não tem. Muito bem, a Casa O é uma tentativa de você criar estratégias para as pessoas terem essas experiências, individualmente e em grupo. Então, ao invés de simplesmente esperar, como a gente normalmente faz em terapia, que todos os ingredientes se organizem, e aí vocês, olha, já estamos com tudo aqui, vamos fazer a pagelança, vamos fazer o banquete. Então, você criar uma estratégia onde a pessoa vai, tem a experiência e os ingredientes todos estão ali para ela. E aí tentar produzir a experiência mais rápida de transformação. É só você que fica lá ou tem um grupo de pessoas que trabalham? Como que é? Olha, então, basicamente o que a gente faz? A gente desenha a estratégia caso a caso e a gente conhece bastante gente e a gente funciona como um hub. Nós chamamos as pessoas que nós achamos necessários caso a caso para fazer o evento, a intervenção, a obra de Legal. arte. Porque é um pouco de tudo isso. É um Que pouco de tipo tudo de. isso. Quais são as questões que as pessoas mais trazem para você na Casa O? Olha, na verdade, eu acho que nesse ponto de vista não é nada diferente do que falar do consultório mesmo, tá? E o que que acontece? Está mudando, Joyce, né? Eu te diria que 10 anos atrás, os temas principais eram como é que eu faço para ser uma pessoa incrível dentro da nossa sociedade. Como é que eu faço para olhar para mim mesmo no espelho e dizer assim, uau, eu cheguei lá, eu dei certo, está tudo resolvido. Como se tivesse mesmo aquela ansiedade de olhar para a vida como se a vida fosse uma espécie de videogame e você conseguiu zerar, chegar no último estágio e pronto, eu completei o videogame. E claro, as pessoas nem percebiam o quanto que esse tipo de ansiedade fazia mal para elas, né? Hoje em dia, eu acho que a demanda ela tem se deslocado. Não é que essa demanda desapareceu, essa que eu descrevi, mas agora tem também muito forte a demanda que vem de uma palavrinha que está totalmente na moda, que a gente inclusive tem que tomar muito cuidado para não estragar, que é a palavra propósito. Agora está todo mundo em busca de propósito. E isso é um progresso, tá? Mas você sabe como essas coisas são. É como quando tem um destino de fim de semana, que a natureza está ainda intocada, é maravilhoso, é um refúgio para você, você adora ir com os amigos, mas aí aquele lugar entra na moda. E aí, 5 horas de carro para chegar lá,
quando você chega lá, a maior farofa, e você diz, pronto, que saudade da época em que ninguém falava desse lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa com o propósito, para não transformar o propósito numa farofada. Propósito é muito importante, sim. E eu acho um grande progresso que agora as pessoas busquem propósito, porque significa o quê? As pessoas estão se dando conta que o jogo da vida, tal como a gente organizou, ele é meio maluco. Ele não é feito para ninguém ganhar de verdade. Então, a busca do propósito nasce de um questionamento que eu acho muito sadio, que o questionamento é, o que a gente está fazendo aqui, afinal? Né? E é por isso que eu, como alguém com formação de filosofia, me sinto cada vez mais em casa com as demandas das pessoas. Porque essa era a minha demanda desde que eu era garotinho, né? Eu O que a acho gente que, está no fazendo aqui? fundo, qualquer ser pensante, né, Vitor, acha, pergunta assim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Existe essa questão, né? Qualquer ser pensante, um pouco mais centrado, se pergunta, o que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui? Não é isso? É Aí que entra o isso. propósito, né? Você sabe, eu acho que essa é a vocação mais humana. Aqui, o que deixa a gente mais humano é a gente poder se perguntar. Não que a gente vai encontrar uma resposta que seja a resposta definitiva. Eu não tenho nenhuma resposta definitiva, eu só tenho respostas provisórias. Pelo contrário, eu acho que a minha vida é rica se eu puder olhar para 5 anos atrás e enxergar um monte de coisa com a qual eu não concordo, porque isso significa que eu evoluí. Então, eu não estou preocupado em responder nenhuma questão, ainda menos uma questão dessa, de uma vez por todas. Mas eu acho que fazer a pergunta é o que mostra para nós que nós não somos uma pecinha dentro de uma engrenagem, que a gente não é só um objeto descartável, que nós temos consciência, nós temos autonomia, e que sim, a gente pode e deve ser protagonista da própria vida, mesmo que seja como um anti-herói. Então, eu acho que por esse lado a gente pode chegar num ponto até que a gente se livra de velhos clichês. Hoje em dia, o mundo está tão difícil para tanta gente. Tem tanta gente que nem emprego tem. E do jeito que a nossa sociedade é organizada, dá até a impressão que uma pessoa, quando ela não tem emprego, ela não tem função, ela está ocupando um espaço que ela não devia ocupar, como se ela fosse um excedente, quase como se ela não devesse existir. E o que eu acho é o seguinte, enquanto você pensa, você existe, enquanto você questiona e sente, você é real. E se você não está nem tendo oportunidade de sair correndo atrás de mais grana ou atrás de mais sucesso, você também tem que aproveitar esse momento para olhar para tudo em volta e questionar tudo que você puder. Mas, Vitor, você vê como isso é difícil, né? A gente foi programado ou criado, eu não sei quem inventou isso. Por exemplo, eu sempre, faz muito tempo que eu chego no meu analista e eu falo, não me cobra coerência. Não me cobra coerência, porque eu não tenho coerência. E eu também falo que eu mudo muito. Eu sou volúvel. Só que eu devo ter demorado mais de 50 anos para poder falar isso. E isso, até eu chegar no meu analista atual, isso não era uma qualidade. E a gente Eu veria sei, isso como defeito. eu Ser sei. volúvel é defeito. Não ter coerência, imagina ser uma pessoa incoerente. Pois bem, aí ele falou para mim que só é volúvel quem é inteligente, que é isso que você falou, que você se dispõe a mudar, que você se questiona, não, eu era assim, mas agora eu não sou mais. Agora eu posso ser assado, que tem mais a ver com o que eu sou hoje, tem mais a ver com o meu propósito hoje. Então, só para te dizer que esse tipo de coisa, para você conseguir, é difícil, né? Olha, o nome disso é amadurecer. Quando a gente vem ao mundo, não é que quem inventou esse nosso problema, Joyce, que você perguntou, até onde eu sei, é a natureza mesmo. Porque a gente vem ao mundo com uma demanda básica.
ser aceito e ser amado. Tá? Essa é a demanda básica. Então, toda criança vem ao mundo querendo se adaptar às expectativas que os outros têm dela. Ai, que ruim isso! Pois mas isso daí você tem que pensar que também é a base da sobrevivência. Então é o seguinte, Se adaptar ao filhotes meio são ambiente, encantadores. né? Não, e assim, filhotes são encantadores e isso é ótimo para a sobrevivência deles. Se a gente achasse os filhotes completamente desagradáveis, todos os filhotes não se extinguiriam, porque não teria quem cuidasse deles. Sim. Então, é natural a gente fazer isso. Mas, para resumir, o que importa? Pelo menos metade da vida a gente passa se adaptando ao mundo. Só que chega uma hora que a gente descobre mais ou menos duas coisas. Não vale tanto a pena esse negócio de se adaptar ao mundo quanto a gente pensava. Dois, depois de tantas décadas, eu acho que eu não consigo me adaptar mais do que eu já me adaptei. Tá? Eu Joga a toalha. já fiz o meu melhor. A partir daí, começa a segunda metade. A segunda metade é, deixa eu me adaptar a mim. E quando você começa a se adaptar a você, começa a entrar em jogo aquilo que você falou. Essa história de ser coerente é o seguinte, em relação a quem, cara pálida? Em relação ao quê? Né? Se você está a cada momento entrando em contato com você e sendo verdadeira com você, você está sendo coerente com você. Você pode não estar sendo coerente com uma memória que as pessoas têm de você de tantos anos atrás. Né? Mas você está sendo coerente com a tua verdade no aqui e agora. Então você está se adaptando a você. E isso é o melhor caminho para você ficar em paz. E ficar em paz hoje em dia talvez seja a coisa mais preciosa que a Mais gente pode conseguir. procurada. Vitor, como é que você juntou psicologia com filosofia? Eu até entendo um pouco, né? Porque tem a Uhum. ver, né? E espiritualidade. Como é que você resolveu fazer esse bolinho? Então, eu acho que a gente já estava tocando nisso, eu só vou explicar melhor. E eu não sou o único que vai nessa direção, tá? Para mim, sempre foi muito claro o seguinte, que o que é puramente psicológico está sempre mudando, tá? Então, as nossas emoções, elas são como o mar. E elas estão sempre oscilando de lá para cá e daqui para lá. E elas, às vezes, são contraditórias mesmo, tá? Então, é possível você estar muito em contato com as suas emoções, é possível você nem ser uma pessoa reprimida e você ser uma pessoa muito confusa. Ou seja, não dá para dar conta do mistério da vida, eu acredito, só com psicologia. Tá? Para mim, espiritualidade é o quê? Espiritualidade é a experiência viva do sentido. Então, quando você. Parece muito abstrato, mas vai ficar muito prático quando eu te disser. É assim: quando você tem uma percepção de que algo é muito verdadeiro, algo é muito importante e deveria estar em destaque como uma prioridade na tua vida, isso é uma experiência espiritual. Entendeu? Porque o emocional, ele oscila. Então, aquela pessoa, por exemplo, que é a pessoa mais importante da tua vida, de repente ela te enche tanto o saco que você só consegue se imaginar durante uns dias longe dela. Então, quando a gente está só no emocional e no psicológico, a gente é ambivalente. É isso que os terapeutas dizem. Quer dizer o quê? Que a gente consegue sentir coisas contraditórias ao mesmo tempo. Mas, quando você se diz, eu preciso ser uma pessoa melhor, quando você se diz, nós somos parte do planeta e se a gente não cuidar dele, não vai ter futuro nem para nós nem para ninguém.
e é muito sério que a gente cuide do planeta, isso é mais do que psicológico. Isso é espiritual. Você quer dizer de largar um pouco o eu, ego e entrar numa coisa maior, assim? Eu gosto de chamar isso de alma, tá? Então é o seguinte, quando você está simplesmente no ego, você não entra para o espiritual, tá? Não. Agora, o espiritual não é necessariamente você precisa ser santo. É só você conseguir entender que o mais importante na vida não é você se dar bem. E eu vou te dizer, eu nunca consegui encontrar uma pessoa que pudesse ser mais realizada, mais harmoniosa e mais feliz, querendo apenas se dar bem. Nada contra se dar bem, tá? Nada contra. Acho ótimo. Ajudo, né? Funciono como coach um monte de vezes. Acho, inclusive, se você quer saber, que o jeito mais fácil da gente se livrar de um desejo é realizando ele, tá? Então, quando uma pessoa chega e diz, Vitor, desde pequenininho meu sonho é ser rico, eu não vou tentar virar para a pessoa e dizer, mas que sonho bobo. Primeira coisa que eu vou tentar fazer é ajudar a pessoa a ficar rica logo, para ela ver que não é tudo isso. Para se livrar desse problema. Para se livrar dessa história logo e poder partir para a próxima. Porque a evolução dela, como para todos nós, é chegar num ponto em que ela vai chegar e dizer assim, quer saber? A vida é muito mais do que querer se dar bem. Porque se a vida fosse feita só para a gente se dar bem, Joyce, a gente não envelhecia, não ficava doente e não morria. E não Tá? engordava. Não engordava. Tá? Exatamente. Então é o seguinte, a vida não é feita exatamente para o engrandecimento do nosso ego. Tá? Nosso ego é muito útil, mas ele não é o verdadeiro protagonista do filme. O Tá? que é a alma da gente? Eu acho que sim. Você sabe, e o que é essa alma? A alma da gente é aquele ser dentro da gente que não tem nem nome, nem muito uma história, mas que adora ter experiências novas, adora aprender, adora explorar e ter aventuras, adora se sentir expressivo, criativo e expandido. Isso é a alma na gente. Então, quando a gente tem um momento de liberdade, quando a gente tem um momento de abertura e de mergulho no mundo à nossa volta, é a alma que se expressa. O ego não faz isso, porque o ego está o tempo todo preocupado assim, estou me dando bem? Será que eu estou bem na foto? Será que a luz está boa? Será que eu estou... Como é que eu? Entende? É como o adolescente quando vai passear no shopping com os amigos pela primeira vez. Ele não está curtindo, ele só está preocupado se ele está bem, se a roupa está adequada, se ele está na posição certa, porque ele tem a sensação de que todos os olhos do mundo estão em cima dele. Ele está completamente no ego. Vitor, como é que você faz, já que a gente concorda com você, essa história da alma, tudo, como você faz para uma pessoa que te procura e que nem imagina sobre a existência dessa alma, como é que você vai conduzindo ela de encontro à alma dela? Então, em geral, a alma está sempre se manifestando, mas o ego se irrita com a alma. Atropela. O ego atropela porque acha que essas demandas da alma, elas são secundárias, essas demandas da alma, elas são problemáticas. Porque veja, Joyce, quando você está na alma, tem um efeito colateral. Você está totalmente longe da certeza. Tá? Quanto mais você está aberta para a incerteza, para o imprevisível, maior a chance de você estar na alma. A alma não busca controle. Quem busca controle é o ego. E o ego odeia que a gente se coloque em situações com pouco controle. O ego quer certeza absoluta, de preferência. E a alma quer ser surpreendida.
tá? Então, todo mundo tem esse outro lado. E como é que eu faço isso, te respondendo? Algumas pessoas vivem esse debate com muita clareza e com muita força. E eu vou dando, assim, um pouquinho mais de apoio para o lado da alma. Agora, tem algumas pessoas que têm o lado da alma quase adormecido, tadinho, de tão fechado que ele está. Mas essas pessoas, elas precisam de renovação. Aí eu começo a ajudá-las a criar uma estratégia para elas conhecerem pessoas novas, para elas se colocarem em situações novas, fora da zona de conforto, para que elas comecem a ir para algum lugar que elas nunca foram, para que elas aprendam alguma coisa nova, não importa tanto o que. E aí eu começo. É como se elas recuperassem gradativamente esse lugar mais de criança que a gente tem, que não é infantil. É simplesmente a abertura e a inocência do olhar da criança, que nós nunca deveríamos ter perdido. Sim, porque essa é a parte boa do ser humano, né? É. Tem uma frase aqui que a Morgana pegou com, acho que com você, e eu fiquei sem entender, que é do Aristóteles, que o homem, o que faz o homem é o próprio homem. Até aí eu entendi. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais, que a gente se torna mais humano por meio de outros humanos, é isso? Olha, é o seguinte, eu acho que o melhor jeito de explicar isso é falar do quanto que nós só existimos em relação. Você lembra daquele filme do Tom Hanks, o Náufrago? É um Eu não filme assisti, muito mas eu ouvi famoso. falar. Tá, então, nesse filme tem uma coisa muito importante, uma cena que eu sempre lembro. Ele, a uma certa altura, ele acha uma bola de vôlei, que é uma bola da marca Wilson. E ele bota a bola como se fosse um ser humano, porque ele estava há anos sem ter um outro ser humano. E ele fica conversando, falando alto com a bola. E ao fazer isso, ele teve sanidade mental. Tá? Ele não enlouqueceu graças à bola de vôlei, por assim dizer, isso que estava no filme. Por que eu gosto tanto de lembrar dessa cena? Porque nós não conseguimos aprender sobre nós mesmos sem a troca, sem uma conversa como essa, sem um encontro. Nossa identidade é uma coisa que a gente aprende pelo feedback do outro, pelo retorno que vem da outra pessoa. Então, na verdade, nós estamos sempre em troca. Nós estamos sempre nos relacionando. E isso é o nosso verdadeiro habitat. Até por causa disso, a gente fica atrapalhado. Porque você não é exatamente do mesmo jeito com cada pessoa. Então, a Joyce que existe e começa a nascer no nosso histórico de relação aqui, ela é um pouco diferente das outras Joyces que você tem e você cria e você sustenta com outras pessoas. E isso gera até algumas confusões. Então, por exemplo, quando você acha que você mudou muito, o grande teste é você visitar tua mãe, teu pai. É o É grande verdade. teste, né? Porque se você consegue ser diferente com eles, aí caramba, tiro meu chapéu para você porque você Parabéns. mudou, parabéns, você mudou 100%, tá? Porque com eles são as últimas relações onde a gente consegue ser diferente. E às vezes nem dá, porque eles não deixam. É assim, não vem com essa de que você mudou, não. Você é a mesma que você sempre foi. E você está completamente diferente, todo mundo admite, mas eles não. Né? Então, as relações mais antigas são aquelas que servem da referência do que a gente era. Né? Mas aí que você vê, quando a gente muda muito, e mudar muito é bom, e transformar muito na vida é bom, significa que você teve uma vida rica, e você aproveitou muito da vida, isso também significa o quê? Que nem sempre é fácil você se relacionar com as pessoas que você se relacionava décadas atrás. Porque você mudou tanto que você tem muito menos em comum com elas do que você Sim. tinha antes.
né? E isso é difícil, porque a gente é apegado. Então a gente vive muito esse conflito. E se você quer saber, eu acho que esse é o tema que eu mais trabalho no consultório. Como é que a gente faz para mudar, minimizando as perdas das relações anteriores que prendem a gente num jeito velho de ser? Sem se despedaçar, né? Isso. Você falou em encontro, né, da bola, do náufrago, tudo. E eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando, que é uma questão que aparece muito, né, no seu consultório ou na casa, ó. Ó, O que é mais importante para a gente são os encontros, né, que você falou. Mas por que que a vida é tão cheia de desencontros? olha, para mim, o desencontro é uma forma de encontro. Eu pensei nisso também quando eu te perguntei. É pelo avesso, mas serve igual. Você encontrar uma pessoa e ao encontrar essa pessoa, você descobrir que ela não tem nada a ver com você, você está tendo um enorme encontro com você mesmo. E você tem que estar grata a essa pessoa por ela te lembrar como é que funciona você ser você bem agora. Tá? Então, se a gente chega num ponto que a gente compreende isso, toda essa discussão tão contemporânea sobre a diferença e as identidades fica muito mais fácil. Porque a gente se livra de uma vez por todas dessa fantasia totalitária de que nós tínhamos que ser parecidos. Sabe qual é, para mim, uma das verdades espirituais mais impactantes, Jorge? É a de que nunca houve, nem nunca haverá, na história do universo, alguém exatamente igual a você. Com Nem igual a mim. certeza. Nem igual a mim. Nem igual de qualquer outra pessoa que está nos escutando E agora. nem o tal do encaixe perfeito, nem a alma gêmea. Isso. Nem é para ter isso. Na verdade, nós somos únicos. E isso é maravilhoso, porque isso significa que todo encontro é uma mistura de identidade e diferença. E que quando o grau da diferença é maior do que o grau da identidade, não faz com que o encontro seja menos importante. Ele só é mais desafiador, o que significa que você tem mais para aprender. E quando o encontro tem muita identidade e pouca diferença, é um encontro confortável. Mas também, se você ficar com essa pessoa o tempo todo, você está perdendo o seu tempo. Porque a gente veio aqui para aprender. Posso ir além nessa questão? Por exemplo, quando a gente, sei lá, quando eu era menor, eu separei um monte de vezes, né? Casei e Uhum. separei um monte de vezes. Mas no meu entorno, vamos dizer assim, não é bem assim, certo? Então, essa vontade de conhecer outras coisas e de crescer, né? Uhum, uhum, uhum. Eu te diria o seguinte: quando a gente tem a alma muito solta e a gente, por acaso, é mais diferente do que grande parte das pessoas com quem a gente convive, a gente faz essas coisas. A gente casa e separa mais vezes, porque significa que a gente tem mais tentativas que a gente quer explorar, mais possibilidades que a gente ainda não viu, tem mais convites, mais chamados. E se a gente tem a coragem de fazer isso, significa que a alma levou a melhor sobre o ego. Ai, que bom Tá? ouvir isso. Mas eu vou emendar com mais uma frase clichê para você. Que viver é para os fortes, né? Sim, vocês sabem que eu posso dizer o seguinte: se isso aqui é uma escola, a primeira, a primeira lição dessa escola é você precisa se bancar, tá? Essa força não é necessariamente uma força física. E aí eu acho ótimo que a gente tenha evoluído para além
da savana, e a gente não precisa ficar só na história de ter músculo, ainda que ser forte fisicamente também seja uma coisa legal. Mas a gente precisa se bancar, porque o mundo é uma selva de influências, e todo mundo está o tempo todo querendo fazer a tua cabeça. Então, se você não banca você mesmo, nesse sentido você é forte, você nunca vai ouvir a voz do teu coração. Porque está todo mundo gritando tanto no teu ouvido que não dá para ouvir, porque o coração fala o tempo todo, mas ele não grita. O coração sussurra. Então, para você poder escutar o próprio coração, você primeiro precisa fazer assim, shh. Silenciar. Não é vocês, não é vocês que eu quero escutar agora. Eu já ouvi vocês, agora eu quero me escutar. E para isso, vocês me dão licença, eu preciso de um pouco de silêncio. E isso é se bancar. Isso dá uma tremenda de uma ansiedade. E depois, quando a gente escuta a voz do coração, dá mais ansiedade ainda, porque caramba, o que o coração está sussurrando é diferente daquilo que estão me gritando. E não adianta nada a gente escutar a voz do coração se a gente não tem força para segui-lo. Então, a vida demanda coragem. Mas quando você vê um bebê nascendo, isso devia ser óbvio, né? Porque não é um negócio assim, "Lararam, nasceu a criança." Não. Não, é um drama, é um negócio que é com uma adrenalina tremenda um parto. Né? Um Depois rompimento, a gente. né? Nossa, sim, depois, claro, o nosso lado sentimental diz que lindo, imagina as fadinhas e tudo mais, os anjinhos. Mas a realidade da coisa para começo de conversa é um Vietnã. E isso é a natureza nos avisando que, ó, vai ser incrível, mas não vai ser fácil. É verdade, é exatamente isso. Eu acho que a beleza é essa, né? Que é realmente incrível, mas que não é fácil. Como é que a gente, como é que nos dias de hoje, né? E como é que com essa demanda, né? A demanda interna da gente ter essa liberdade, essa incoerência de querer ir em busca, né? Como é que a gente faz para criar laços e vínculos, então? Olha, eu te diria o seguinte: dentro, digamos assim, do horizonte da nossa conversa hoje, eu acho que existem dois grupos de pessoas, tá? Existem aquelas pessoas que se transformam quando se sentem obrigadas à transformação. E tem aquelas outras pessoas que já entenderam que transformação é o grande barato, é o grande esporte. E que se você investe na transformação antes mesmo de ser obrigado, você vai ter a vida mais rica e mais plena que você pode ter. Tá? Mas isso é um processo. E a gente tem que respeitar o momento de cada um. Então tem muita gente que eu conheço que diz assim, ok, olha, fiz um tremendo esforço, transformei. Agora, vou para um sabático, tá? Agora eu vou ficar uns anos, que eu não quero transformar mais nada, entendeu? Já fiz o parto da montanha, agora preciso me recuperar, tá? E precisamos respeitar essas pessoas que mudam quando são obrigadas e elas, na verdade, por várias questões, às vezes questões até sérias, elas preferem mudar o mínimo possível. Muito bem. Você tem que primeiro identificar com qual grupo você, neste momento da sua vida, se identifica mais. Se você está no grupo das pessoas que, ai, eu quero poder ficar aqui, eu quero poder ficar com esses amigos, eu quero poder fazer basicamente as mesmas coisas que eu já sei que eu gosto, né? Eu estou precisando disso. E aí, de certa maneira, o que você tem que procurar? Você tem que procurar pessoas que tenham realmente afinidade com os gostos muito semelhantes aos teus e referências muito semelhantes às tuas. No fim das contas, quando a gente está nesse lugar, a gente nem é muito original.
Então, normalmente, quando você pega alguém que estudou na mesma escola que você e que mora mais ou menos no mesmo bairro, já melhora muito as chances, né? Porque a gente não é que a gente inventa tanto assim. Agora, se você está no outro grupo, em geral, você vai se dar bem com pessoas que também estejam no esporte da transformação, tá? Que são pessoas que querem se encontrar com você para contar e compartilhar o que elas andaram descobrindo. Então, tem aquelas pessoas que você encontra e elas basicamente, e eu estou dizendo isso sem nenhum cinismo, com muito carinho, elas têm o prazer do ritual da amizade, que é, vamos basicamente repetir aquelas histórias que a gente sabe que a gente gosta, vamos repetir os programas, os restaurantes que a gente gosta, vamos celebrar a vida e o nosso amor uns pelos outros, tendo encontros que a gente já sabe que são bons, mas que não vão ser desafiadores nem surpreendentes. E existem aquelas outras pessoas, se você está nesse outro grupo, que são assim, vamos fazer uma coisa diferente. Não vamos repetir. Vamos sair da zona de conforto. Olha só o que me aconteceu. Eu fiz aquele workshop. Menina, virei do avesso. E eu quero contar isso para você. Tá? Então, em geral, eu diria o seguinte, que é melhor você identificar em qual dos dois grupos você se sente mais confortável e escolher as pessoas para se encontrar em função disso. Que vai dar menos atrito e vai dar muito mais certo. Não sei se foi uma boa resposta, mas... É. Vamos falar um pouco de amor? Uhum. O que no dia de hoje significa, ou qual a relevância no dia de hoje de amar e ser amado e sustentar esse amor? Olha, vou te ser muito sincero. Eu vivo me perguntando isso e, olho no olho, hoje, eu não sei exatamente a resposta. Tá? Então, o que eu sinto pela minha experiência? Eu sinto pela minha experiência que o amor pessoal é uma janela, é um portal de transformação, de crescimento e também de recompensa que é incomparável. Mas eu sou obrigado a constatar uma coisa, esse amor pessoal, né? Esse amor a dois, vamos chamar assim, porque não tem mais esse negócio. Antes a gente diria homem e mulher, mas não é isso, todas as possibilidades. Mas esse amor a dois, ele depende de um encantamento que é uma dádiva, é uma graça. Quem já se apaixonou de verdade, aquela paixão full, sabe? Full, com teto Sei. solar, airbag, tração nas quatro, aquele paixão full, sabe que Bluetooth, aquilo Bluetooth, é Bluetooth, exato, exato, ar-condicionado inteligente, assento de sabe? couro. Exatamente. Quem já se apaixonou assim, sabe que é uma espécie de eleição dos deuses, que não é uma coisa completamente humana, que alguma coisa muito diferente te aconteceu e que você jamais seria capaz de se produzir isso você mesmo, tá? E que, sim, você tem muita razão para se sentir grata e apavorada, porque não é uma coisa que você controla, tá? Mas a verdade é que eu constato que hoje em dia esse presente dos deuses tem acontecido com menos frequência. As Por que pessoas você têm se acha? apaixonado. Pois é, eu tenho um pouco a impressão, pode ser que eu esteja completamente errado aí, eu tenho um pouco a impressão que as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas em serem apaixonadas por si mesmas, tá? E que o problema é que se apaixonar pelo outro é o avesso, tá? Por que eu te digo isso? Porque às vezes eu vejo pessoas se encontrando que têm o potencial de se apaixonarem.
E aí, ao invés delas se aproximarem mais por causa disso, elas saem correndo cada um para um lado, desesperado. Né? Nossa, que perigo! Né? Eu estou quase me derretendo na presença dessa pessoa. Isso não é bom. Eu vou perder minha autonomia. Eu vou perder meu grau de coolness. Eu vou perder sei lá o quê. Então, eu gosto muito de um título que tinha de um livro dos anos 60 que chamava assim, Ame e Dê Vexame. Ah, era, Eu quem que acho, era Gaiarsa? eu não sei se era Gaiardo, acho que era Roberto Freire, se não me Tá, engano. tá. Era um desses dois. Era bem esse espírito. E eu não tenho certeza se era um ou outro. Era um dos dois. Mas, de qualquer maneira, o título sempre ficou comigo, porque eu acho que quando você ama de verdade esse amor romântico, você dá vexame. Porque você consegue ligar aquele desse, entendeu? Então, você não quer mais saber e você está mais preocupado em expressar aquilo que está transbordando de você do que em ser adequado. E as pessoas hoje em dia, elas têm uma obsessão com esse negócio de estar, sabe? Se eu viro para uma pessoa qualquer e pergunto, o que você prefere, se apaixonar ou ter uma barriga de tanquinho? Parece que 80% das pessoas preferem ter barriga de tanquinho. Eu não sei se eu sou muito vintage, eu prefiro me apaixonar, tá? Mas eu respeito que hoje em dia isso está menos na moda. Então, pode ser também que a humanidade esteja evoluindo para outras manifestações e outras experiências. Porque, afinal de contas, também, o amor romântico, às vezes, ele deixa de ser alguma coisa construtiva. Ele pode também virar uma fria. Também tinha uma época lá em que as pessoas iam de paixão em paixão em paixão, e isso era uma forma de não se e não ter. Então, tudo com a devida medida. Quando você fala da história do tanquinho ou se apaixonar, né? Se Espera um as pessoas segundinho, desculpa. querem, se as pessoas quisessem tanto um tanquinho, elas não iam nos consultórios nem não iam procurar ajuda, né? Tá me ouvindo, Vitor? Voltou, né? Vindo na conexão. Você está me ouvindo bem? Tô. Você acha que Tá se as ótimo. pessoas quisessem tanto tanquinho, elas não iam procurar os consultórios, os grupos de estudos, né? Ah, mas você sabe que é verdade, mas às vezes elas vão no consultório para se queixar da ansiedade de não conseguir o tanquinho. Entendeu? Porque esse tanquinho, falando assim, parece que eu não valorizo isso. Claro que eu, pessoalmente, acho que, como objetivo, é um objetivo que é muito limitado. Mas você sabe, eu vou te dizer uma coisa: tem um valor, além da estética. Sabe qual é o valor que eu acho? É super difícil, tá? E a E gente eu gosta de acho coisa difícil. a gente deveria se dedicar a coisas difíceis, porque eu acho que uma das maiores doenças dominantes no nosso tempo é que as pessoas têm a expectativa de que seja tudo mais fácil. Então, pelo menos, se a pessoa não é muito profunda e ela investe na barriga de tanquinho, pelo menos ela vai descobrir que conquistar uma coisa importante é difícil. E se a pessoa conseguiu, eu vou respeitar muito, porque ela conseguiu uma coisa muito difícil, que não é todo mundo que consegue mesmo. Então, já é um bom começo. Concordo com você, super. Já é um bom começo. Então, Concordo tira o super. chapéu para quem tem a barriga de tanquinho, porque não é para qualquer um. Né? Eu acho que depois disso, a gente tem que partir para objetivos mais complexos, vamos chamar assim. Mas se você já mostrou que você tem a disciplina e o foco de conseguir isso, você tem uma boa base para partir para objetivos mais Parabéns. concretos. Parabéns para você. Muito interessante essa sua visão. Né? Eu vou fazer agora uma pergunta também que é quase um clichê, mas é o que eu estou com vontade de perguntar agora. Afinal, o que querem as mulheres? É simples, essa é mais fácil de responder. Elas querem tudo.
E esse é o problema. Problema por quê? Não, problema é porque é o seguinte, vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Você, quando perguntou às mulheres, você já está pressupondo uma diferença da mentalidade Porque feminina para a eu vou te mentalidade perguntar depois o que masculina. querem os homens. Então. Então. Mas então, as mulheres, elas se cobram em todas as direções, tá? Então, a mulher tem muita dificuldade de dizer o que ela quer, porque, na verdade, ela tem N quereres, que, na verdade, são N cobranças que ela se faz. Então, a mulher, ela tem que ser legal, ela tem que ser profunda, ela tem que ser culta, ela tem que ser competente, bem-sucedida profissionalmente, tem que ser magra, óbvio, desculpe ter só mencionado isso só pelo meio, porque a proporção não é, né? Né? Ela tem que ter um marido muito legal e tem que ter um relacionamento admirável com o marido, porque não é a mesma coisa que ter um marido legal. Ela tem que ser sexy, né? E ela tem que ser generosa com as pessoas e fazer bem para o mundo e tal. E mais várias outras coisas que eu já estou cansado de ficar listando, tá? Então, claro, puxa, né? Tem que ser uma super mãe dedicada, porque depois de ser tudo isso, ela ainda tem que ter todo o tempo necessário para dedicar à família e para as pessoas que ela ama, tá? Então, isso faz com que as mulheres sejam seres mais completos, porque elas estão sempre olhando, para bem ou para mal, para um monte de coisas, né? O contraste com a mente masculina é que a vocação masculina é ser especialista, tá? O homem, ele não é radial, circular como a cabeça da mulher. O homem, em geral, e aí vocês, é importante dizer o seguinte, tá? Eu estou falando, na verdade, de homem e mulher, mas não queria falar assim, eu queria falar da mentalidade feminina e da Sim, mentalidade ok, ok. masculina, tá? Vamos corrigir isso, porque senão vai parecer que eu sou antiquado. Não, eu entendo muito bem que não é a mesma coisa, mas simbolicamente, a mentalidade masculina é a do especialista. Isso significa o quê? Que a mentalidade masculina se cobra alguma coisa e aí ela se cobra maximamente. Mas em relação ao resto, ela não se cobra nada. Então, é aquele clichê do homem cis, hétero, que trabalha, né, na Faria Lima o dia inteiro, ganhou não sei quantos milhões. Aí ele chega em casa, ele quer simplesmente funcionar como se ele estivesse num hotel 6 estrelas e ele fosse o hóspede. Porque ele já ganhou o dinheiro dele. Então, ele já fez a parte dele. Ele não precisa se cobrar mais nada. Tá? E a mentalidade feminina nunca será assim. Tá? Então, o homem, ele pode querer coisas muito diferentes. Mas o que, que o homem quer? Ele quer escolher alguma coisa e ele quer vencer naquilo que ele escolheu. E a mulher quer tudo. Ou o feminino quer tudo. Pelo menos essa é a minha observação. Fica difícil, né, de se encaixar, você não acha? Opa! O que eu acho assim, a gente deveria ter uma combinação das duas mentalidades, né? Dentro da Não ao mesmo gente. tempo, dentro da gente. E a gente deveria alternar quando é que a gente pensa de um jeito e quando é que a gente pensa do outro. Porque se a gente pensar dos dois jeitos ao mesmo tempo, a gente fica louco. Mas a alternância era boa. Porque horas a gente tem que funcionar como um especialista e ser capaz de dizer, olha, a prioridade agora é essa, todo o resto vai ficar para depois. E tem horas que a gente tem que poder dizer assim, deixa eu olhar minha vida como um todo e tudo aquilo onde eu estou bem aquém daquilo que eu gostaria. Então é melhor conseguir jogar nas duas posições, pelo Eu menos na acho que, cabeça. eu acho que com a pouca experiência ou com a minha visão particular, eu acho que as mulheres conseguem mais isso do que os homens. Por exemplo, as mulheres profissionais, elas conseguem ser mais, tentar ser mais isso que você falou e ainda serem profissionais. E os homens, eu acho que eles conseguem ser profissionais, porque isso é mais da natureza deles,
mas essa multiplicidade de olhares, eles não conseguem. Eu te dou razão, mas nos aguarde. Porque é o seguinte, o que acontece é que vocês estão uns 50, 60 anos na nossa frente. Faz mais ou menos uns 50, 60 anos que vocês já se cobram e são cobrados por um desempenho completamente masculino também, Sim, tá? Essa cobrança no nosso time começou muito recentemente, é tá? verdade. Pelo menos numa cultura como a brasileira. Se você for lá, sei lá, na Escandinávia, na Suíça, já está bem melhor, viu? E assim, ok, nós podemos não ser tão flexíveis quanto vocês, mas nós também somos seres em aprendizado. Então é assim, dá mais algumas décadas para a gente, e você vai ver que maravilha vai ficar. Vai melhorar bastante. Está Na numa próxima fase ruinzinha encarnação, mesmo. Está na numa próxima fase ruim. encarnação, É, sabe, a gente está numa fase mesmo em crise, se sentindo meio desvalorizado. Não tá legal. Não tá numa fase boa de ser homem nesse mundo, não. Mas vai melhorar. que ótimo, Vitor. Bom, Vitor, eu queria saber, eu adorei nossa conversa, adorei, amei. Eu acho que aqui também, quem estava aqui pediu, vai ficar tudo guardado no IGTV do Glamurama, no meu IGTV, Joyce Pascovitch, para quem quiser voltar lá, e inclusive eu vou querer voltar, e para quem quiser mandar para os amigos, porque realmente foi uma conversa muito, muito, muito rica, eu diria. Rica no que tem que ser rico, né? Nesse tipo de riqueza. Você acha que eu esqueci de tocar em algum assunto que você acha que seria bom a gente tocar? Nossa, acho que não, sabe? Eu acredito muito no seguinte, Joyce. Mais importante é a intensidade que a gente consegue botar do que exatamente aquilo que a gente está fazendo, né? É aquela história, para usar um clichê muito verdadeiro, se a alma não for pequena, sempre vale a pena, É isso né? mesmo. Então, É isso mesmo. é isso que Gostei importa. muito de estar com você. Você é exatamente o que as minhas amigas falaram. Mais ainda, você tem humor, que é uma delícia, né? A gente falar de coisas sérias com uma leveza, né? Porque parece que as coisas entram mais na cabeça da gente quando, né? Vai mais na maciota. Muito Uhum. obrigada, Vitor. Espero te encontrar brevemente. E parabéns, viu? Tenho Gostei muito. certeza. Eu adorei. Foi um ótimo encontro para mim também. Que bom. Obrigado, Joyce. Até a Obrigada a próxima você. vez. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Que conversa boa! Que conversa boa que foi com o Vitor. Nossa, eu vi que vocês gostaram, muita gente perguntou. Vou repetir, vai ficar no IGTV do Glamurama, vai ficar no meu IGTV, Joyce Pascovitch. E, nossa, foi muito bom. Nossa, eu sou uma felizada, uma abençoada, porque as conversas que eu estou tendo aqui nesse espaço, com vocês, como testemunha, como participantes, isso tudo está sendo muito, muito, muito importante para mim, muito gostoso, muito inspirador. Estou me sentindo extremamente, não sei se a palavra é realizada, mas extremamente feliz e acreditando que eu estou fazendo uma coisa boa, uma coisa que faz sentido, que é relevante. E vou repetir a palavra tão desgastada que o Vitor falou, com propósito. Porque se vocês estão aqui juntos, né, junto comigo, e estão gostando, já está valendo muito a pena. Muito obrigada. Oi, Lu. Oi, Mônica. Todas vocês aqui. Salma, Maristela, que está lá na Turquia, Maria Eli. Obrigada por terem estado aqui junto. E que delícia, que delícia, que delícia. Estou feliz. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Vitor.